Olha, eu vou te pedir para não pular esse vídeo e assistir até o final, mas escuta bem ele que você vai entender. E se você conseguir entender o motivo, você pode comentar aí nos comentários. Olha, o que acontece no Brasil? Agora não é partido político, não estou falando a favor de direita nem de esquerda. Vamos tentar entender um pouco sobre o Brasil para você entender onde eu, tá bom? Então escuta até o final. Para começar, nós somos donos de grandes riquezas. Eu já citei isso um pouco em alguns outros vídeos, mas agora eu não vou citar riquezas naturais para turismo. Eu vou citar um interesse internacional. Nós temos a Amazônia, fonte de grandes riquezas e uma das maiores riquezas do Brasil, mesmo a gente não estando toda a Amazônia, a gente tem uma grande parte da Amazônia aqui no nosso território, e ela é desejada por outros países e tal, isso não é novidade para ninguém. Mas a gente tem riquezas equivalentes à Amazônia. Na verdade, uma riqueza equivalente à Amazônia em questão de biodiversidade. Você consegue me dizer onde fica? Você deve estar pensando, petróleo, a gente tem bastante ouro. Ah, já sei o que você está pensando. Você deve estar pensando naquele minério nosso que as empresas lá de fora querem por causa que é necessário para fazer a bateria, né, do carro elétrico e vários outros. Realmente a gente tem grande reserva desse minério, mas não é ele. Eu estou falando do nosso mar. E não nosso mar inteiro. A gente tem uma parte do nosso oceano que é rico em biodiversidade. Tão rico que chega a ser equivalente à floresta amazônica, assim por se dizer. Claro, essa é a minha questão de opinião pela comparação que eu estava fazendo entre os dois. Mas você pode pesquisar mais a fundo, você vai ver. A gente tem uma biodiversidade no nosso mar gigantesca. É uma grande biodiversidade que gera interesse de alguns outros países, obviamente. Na verdade, não é nem novidade os outros países terem interesse nas nossas águas. A gente já teve alguns problemas com outros países que vieram explorar com desculpas que iriam fazer pesquisa e tal. Mas vamos para outras riquezas. Agora você já conhece duas riquezas. A Amazônia você com certeza já conhecia. O nosso mar tem uma biodiversidade gigantesca que gerar interesse em outros países. Talvez tenha sido uma novidade para você, mas talvez você já conhecesse. Mas é o que eu tinha citado agora há pouco, aquele minério, o minério que é utilizado em baterias. Ele é do interesse de várias empresas mundiais. Tanto da China, a China tem interesse, mas a China também tem esse minério. Não na quantidade que tem no Brasil, e a China não pretende produzir mais carros só para ela, sim para o mundo inteiro, então gera interesse. Vocês têm que entender uma coisa, não é porque um país tem uma riqueza que ele se dá por satisfeito com aquilo. Se outros países também têm essa riqueza e ele tiver a chance de importar ela, porque as empresas estão começando a entregar o material que elas utilizam, esse minério, ou esse material em grande escala, como acontece com as fábricas de carros chinesas, obviamente o país vai ter interesse em tentar tomar, só que sem tomar, ter negócios pelo menos de relevância com esse país. E aí chega um ponto que eu fiquei pensando, a gente tem petróleo, a gente tem o material que é utilizado para fazer bateria, a gente tem muitos materiais aqui, minérios, vários tipos de materiais. A gente tem tantas terras raras como a China tem, né? Isso eu admito. Terras raras é uma coisa que a gente não tem grandes quantidades no Brasil. Mas só uma coisa que a gente não tem. Tem algumas outras, mas isso eu falo em outro vídeo. Mas a gente tem a Amazônia, a gente tem o nosso mar, a gente tem tanto interesse lá de fora. O que falta para o Brasil se tornar um desses países? Por que países que importam tudo nosso são grandes potências e a gente não? E eu te digo, não é só falta de industrialização e de capacidade de industrial. O que seria isso? A gente tem material, a gente tem pessoas que querem trabalhar, mas a gente não tem tanto conhecimento na área e nem pessoas especializadas nisso. A gente não tem indústrias nisso, pessoas que queiram investir. Mas por quê? Porque para fazer isso só tem duas formas. Ou você contrata pessoas para virem de lá para cá ensinar o trabalho para as pessoas, ou você manda pessoas daqui para lá para aprender. Isso é muito desgastante para empresas e o nosso governo enche elas de taxa e tal. Ambos os governos, direita e esquerda, fazem isso. O que sufoca as empresas e não dá esse respaldo para eles de segurança. Esse vídeo acaba aqui, eu agradeço muito e espero que você tenha entendido e consiga se fazer essas perguntas. Obrigado e valeu mesmo.